Mano, e o Jin-Woo que resolveu salvar o Japão inteiro da aniquilação, quase que todas as nossas lolitas nipônicas foram extintas. Vem comigo nesse vídeo e bora lá ver mais esse momento épico do Caçador Sung. Após aquela luta top contra aquela estátua lazarenta, que por sinal você pode assistir ela completa aqui no canal, nosso princeso fica só o bagaço e desmaia na frente de todos, e em seguida ele é levado ao hospital, onde fica inconsciente por 3 dias seguidos. Nesse período em que o protagonista estava lutando contra o arquiteto, um portal Rank S gigante apareceu em Shinjuku, no Japão, deixando toda a população preocupada, pois nunca tinha aparecido um portal daquele tamanho antes. E o país não tinha condições de pagar um caçador de rank nacional, então eles decidem contratar os serviços de um caçador Rank S, chamado Yuri Orloff. Ele tinha o poder de criar barreiras impenetráveis. A história segue para um hotel na Rússia, onde os membros da guilda Draw Sword estão negociando com o caçador Rank S Yuri Orloff. O caçador pergunta se o boato do Japão ter apenas 6 caçadores Rank S disponíveis era verdade. O líder da Draw Sword responde que sim, e que o Japão estava se virando para fechar os portais Rank A enquanto esse portal maior não se abre. O Yuri tira onda e fala que só com esses pouquíssimos caçadores seria impossível defender o país daquela catástrofe. O pilantra não perde a oportunidade e fala que só iria bloquear o portal se eles pagassem 10 milhões de dólares por dia para ele, pois ele era o melhor suporte do mundo. Mas que vagabundo, mano. Ele estava querendo lucrar em cima da desgraça dos outros. O líder da guilda Draw Sword fica indignado. Ele fala que aquele era um valor absurdo e ele estava extorquindo eles. Mas Yuri fala que aquele valor era bem baratinho, pois ele estava cobrando apenas 3,6 bilhões por ano. E se fossem contratar o Thomas, ele cobraria 36 trilhões pelo serviço. Em seguida ele dá uma risada debochada e completa falando que o Japão não estava em boas condições de exigir nada. Ou era isso ou era o fim de todos eles. E que, na verdade, eles deveriam estar lambendo os pés dele e suplicando por ajuda. Mas o líder da guilda não estava botando muita fé nas habilidades de Yuri e fala que ele estava confiante até demais nas habilidades dele. Os outros 2 caçadores Rank S do Japão que estão acompanhando a negociação, mesmo não entendendo o idioma do Yuri, estão inquietos com aquela atitude arrogante dele. Então, do nada, uma barreira fica em volta deles e eles ficam sem conseguir controlar seus próprios movimentos. Aquela era a barreira suprema do Yuri Orloff. Ele fala que enquanto eles estiverem ali dentro, ninguém conseguirá dar um passo sequer, sem a permissão dele. Os 2 caçadores ficam incrédulos com essa habilidade, pois os 2 eram caçadores Rank S. Era impossível um único caçador Rank S segurar eles. Ao ver isso, o líder da guilda fala que agora ele acredita em suas habilidades e que ele irá passar o orçamento para o governo japonês e que ele irá tentar fazer de tudo para eles aprovarem essa negociação, pois era a única solução. Após toda essa negociação, finalmente Yuri Orloff desembarca no aeroporto do Japão. A imprensa inteira está fazendo várias perguntas sobre como ele iria fechar aquele portal Rank S. Yuri responde que iria fazer o de sempre. Ele iria criar uma barreira em volta do portal e que depois de criada, essa barreira jamais iria se romper. O único detalhe era que ele não tinha mana o suficiente para manter a barreira ligada o tempo todo, mas ela tinha a capacidade de absorver toda a mana ao redor dela. Então, eles deveriam espalhar pedras de mana ao redor do portal, para que a barreira ficasse ativa o tempo que eles quisessem. Yuri Orloff, então se achando o máximo, faz uma pose para a câmera e fala que irá salvar o Japão, e que todos de agora em diante deverão lembrar que ele é o seu salvador da pátria. O presidente Gol, vendo toda essa patifaria na TV, fala que não tá botando muita fé nesse tal de Yuri Orloff, e que se por acaso ele falhasse nessa missão, ele já até sabia quem iria salvar o Japão. Voltando para o portal de Shinjuku, o governo japonês conseguiu reunir 200 toneladas de cristais de mana. Conforme informado antes, Yuri fala que essa carga será o suficiente para abastecer a energia na barreira, mantendo ela trabalhando automaticamente. Mas de repente ele sente o poder de alguém observando eles de cima dos prédios. Ele grita para a pessoa se revelar, mas ninguém aparece. Era o Sung Il-hwan. Ele chama o Yuri de esperto, pois mesmo escondendo a sua presença, o charlatão descobriu ele. Il-hwan estava ali por causa daquele portal
portal, as coisas estavam indo conforme as investigações que ele fez perseguindo os monarcas. Um deles poderia até sair dali, e uma coisa era certa: aquele portal com certeza iria ser uma tragédia. O exército se posiciona ao redor do portal para dar apoio. A caçadora da guilda Draw Sword comenta que o exército não iria ajudar em nada, pois as armas normais não funcionam contra os monstros. Mas o vice-líder responde que eles estão ali apenas para serem sacrificados, pois se o Yuri Orlov falhar em selar o portal, o exército irá ser usado como isca, atrasando os monstros para as pessoas conseguirem fugir. Enquanto isso, Yuri Orlov está de boas andando no meio dos cristais de mana. Ele tira uma pinga do seu bolso e fala que com essa quantidade de cristais ele conseguiria fechar o portal sozinho, mas em consideração aos outros caçadores Rank S presentes no local, ele iria dividir todo o crédito com eles. Ele pergunta ao agente da associação qual era a quantidade de heróis Rank S presentes no momento. O agente diz que ao todo tinham 15 heróis no momento. Yuri fica frustrado, pois ele queria que muito mais pessoas testemunhassem o seu show heróico. Então ele pergunta ao agente o que os Estados Unidos estavam fazendo, pois eles deveriam mandar mais caçadores para ajudar. Mas o agente responde que apareceu um portal Rank S lá nos Estados Unidos também, assim como em outras partes do mundo. A conversa é interrompida pelo barulho do portal se rompendo. Finalmente chegou a hora do vamos ver e o agente começa a ficar desesperado. Os caçadores e o exército se posicionam para testemunhar em que tipo de monstro sairia do portal, e eram os gigantes. Um dos caçadores se desespera, pois um gigante daqueles geralmente aparece como um boss das dungeons de Rank A. Mas, dessa vez, eles estão saindo do portal como se fossem monstros comuns, então provavelmente o boss deles deveria ser insano. Mas o Yuri Orlov fala que aquilo não era nada pra ele, e que um mero monstro de Rank A não representava ameaça alguma pra ele, pois ele era o cara. Então ele pede para que todos observem seu poder. Ele finalmente levanta a sua barreira em volta do portal. Um dos gigantes então senta a machadada em direção dele, mas realmente a barreira funcionou e repeliu o ataque do monstro. Yuri Orlov começa a rir e fala que jamais um monstro fraco daqueles iria conseguir quebrar a sua barreira. Porém, uma mão bem maior que o próprio gigante pega ele e joga ele lá pra casa do caramba. E mano, olha o tamanho do gigante que fez isso. Esse monstro é totalmente insano. Se formos comparar o tamanho dele com o tamanho dos gigantes que apareceram antes, eles chegam no máximo na altura do joelho desse monstrengo. E o Yuri Orlov fica parecendo uma barata diante dele. O caçador, vendo aquilo, fica em choque sem conseguir sequer se mexer. O gigante, então, com a sua lâmina, desfere um golpe na horizontal que destrói totalmente a barreira do Orlov e corta ao meio todos os prédios que estavam em seu caminho. Agora, com a barreira rompida, os gigantes menores estão livres e então eles avançam em direção ao exército para aniquilarem todos em seu caminho. Um dos gigantes pega o Yuri Orlov e faz dele de lanchinho da tarde no estilo Eren Yeager. Finalmente a história volta para o protagonista, e ele acordou espantado na cama de um hospital. Ele não lembrava de como ele tinha parado ali. De repente, seu amigo entra no quarto e fica surpreso em ver o Jin-Woo acordado. Ele faz uma cara de desesperado e fala que todo mundo estava achando que ele iria morrer, pois ele dormiu por 3 dias seguidos. Jin-Woo fica estarrecido com essa notícia. Nem ele sabia que estava tão cansado assim. Então, de repente, ele se recorda de todas as lembranças que ele teve na luta contra o arquiteto, o que faz ele ter certeza que tudo aquilo realmente não foi um sonho. A ficha dele cai e ele lembra também do portal que tinha aparecido no Japão e pergunta ao seu amigo o que aconteceu com ele nesses 3 últimos dias. Seu amigo faz uma cara de triste e fala que a defesa contra o portal fracassou e explica toda a situação. A história volta para o Japão e os caçadores Rank S estão a todo vapor tentando lutar contra os gigantes espalhados pelo país. Mas acontece que esses gigantes são mais fortes do que eles imaginavam, pois apesar do tamanho, eles ainda conseguiam ser muito velozes, mais rápidos até que os próprios caçadores. Jin-Woo, que já estava em casa, está assistindo todo esse estrago pela TV. Em seu pensamento, ele fala que se as coisas continuarem assim, o Japão irá se transformar em uma nova ilha Jeju, e o estrago vai ser ainda maior se aqueles monstros se espalharem por todo o continente. Então ele não podia mais perder tempo, ele tinha que ir lá se meter nessa treta. Mas de repente a sua irmã aparece lá na sala e fala para ele não ir. Jin-Woo se faz de bobo, mas ela sabe que ele está com intenção de ir para lá e fala mais uma vez para ele não ir para lá. O prota, vendo a sua irmã depressiva daquele jeito, faz carinho na cabeça dela e fala que não irá
para canto nenhum e irá ficar com a sua família. Jin-woo então vai dar um rolê na praça para espairecer as ideias. Ele pergunta ao Beru como a sua irmã estava se comportando nesses últimos dias. Beru responde que ela não fez nada demais, ela passou a maior parte do tempo dormindo em seu quarto. O protagonista então percebe que a sua irmã ainda está traumatizada com tudo o que aconteceu com ela lá na escola. Afinal de contas, ela chegou bem perto da morte. É por isso que ela está pedindo para ele não sair de casa, algo que ela nunca tinha feito antes, nem quando ele era rank E. Mas após pensar bastante, ele finalmente toma uma decisão. E mano, se você chegou agora aqui no canal, você pode ver esse incidente da escola clicando no card aqui em cima. Voltando para o Japão, os repórteres estão sobrevoando a cidade para filmarem toda a tragédia. E os gigantes continuam avançando e devorando todas as pessoas que eles encontram pelo caminho. Os repórteres comentam que aquele gigante, que é o maior de todos, não saía da frente do portal de jeito nenhum. Era como se ele estivesse vinculado ou defendendo ele. O cinegrafista olha para ele e fala que ele nem parecia estar vivo. Ele parecia mais ser um fantasma ou sei lá. Já faziam 2 dias desde a abertura do portal e dos 31 gigantes que apareceram, apenas 2 deles foram derrotados. A história segue para o escritório da guilda Ajin e o protagonista fala para seu amigo que ele irá para o Japão participar daquela treta contra os gigantes. Seu amigo se desespera e fala para ele parar com essa loucura, pois esse portal era muito pior do que aquele da Ilha Jeju, e esses gigantes de agora eram muito mais insanos que os gigantes normais. Mas Jin-woo fala que se ele derrotar os gigantes, a guilda deles ficará mais famosa ainda. Mesmo assim, o seu amigo não consegue aceitar isso, pois ele testemunhou pelo noticiário toda a destruição que os gigantes causaram, e ele estava achando perigoso demais até para o Jin-woo. O prota nunca tinha visto seu amigo daquele jeito. Era a primeira vez que ele estava tentando impedir ele de fazer alguma coisa, então provavelmente a situação do Japão estava pior do que ele imaginava. Então seu amigo fala que irá junto com ele para essa batalha. Ele puxa um álbum de fotos que ele mesmo criou e que continham os recortes de todos os jornais em que o Jin-woo tinha aparecido desde o Portal Vermelho, a Ilha Jeju e até mesmo o Covil Duplo. E em todas essas fotos, ele não apareceu nenhuma vez sequer ao lado do seu amigo. Mas só que dessa vez, as coisas iriam ser diferentes. E chorando de emoção, ele fala que o Jin-woo era seu maior orgulho e que a única coisa que ele queria era ser o escudo dele. O prota faz cara de bunda e fala que isso não era algo que o filho de um grande ricaço deveria dizer. Jin-woo fala que ele só poderia estar ficando maluco em querer ir junto com ele para aquele inferno que estava acontecendo no Japão. Mas seu amigo se empolga e fala que confia nele, então se ele está querendo ir, significava que ele daria conta do recado. Ao ouvir isso, Jin-woo não consegue segurar o riso e fala que era tudo brincadeira, ele não iria pro Japão coisa nenhuma. Ele então se retira e pede pro seu amigo ir para casa descansar e agradece por todo o trabalho que ele tem feito pela guilda ultimamente. Mas seu amigo fica cabisbaixo e fica desconfiado, pois ele não está colocando muita fé nesse lance do Jin-woo ter desistido de ir para o Japão. O protagonista então chega em casa e a sua mãe oferece um rango para ele. Ele pergunta pela sua irmã e a mãe responde que ela disse que estava sem fome e que gostaria de ficar sozinha em seu quarto. A Jin-ah ainda estava depressiva por causa de tudo o que ela passou. O prota então pede permissão dela para entrar no quarto, e mesmo ela não aceitando muito bem, ele senta ao lado dela. E para puxar assunto, ele fala para ela que ele quase morreu um dia desses em um rolê que ele foi. Mano, a moleca já tava traumatizada por quase ter morrido, e ele solta mais essa pérola. Então esse cabeça de vento, vendo que ele falou merda, fica todo errado e tenta consertar a situação. Mas depois ele fica sério, e fala que todas as vezes que ele saiu, ele sempre conseguiu voltar para casa. Então ele coloca a mão na cabeça dela e fala que dessa vez não iria ser diferente. Ele faz uma promessa e fala que logo ele estaria de volta. O prota agradece ela por tudo, por ela nunca ter impedido ele de ir fazer as raids desde a época em que ele era fraco. Ela não consegue segurar o choro e fala que se tentasse impedir ele teria ido do mesmo jeito. Jin-woo então, com uma aura sinistra das sombras, fala que não importava o quão longe ele estivesse, o seu irmão sempre estaria protegendo ela, e reforça mais uma vez que em breve ele estaria de volta. No dia seguinte, o presidente Go reúne toda a imprensa coreana para avisar que o caçador Sung Jin-woo aceitou o pedido para lutar no Japão. O protagonista então começa a fazer um discurso meia boca só para fazer o migué, e depois ele aperta a mão do velho Go na frente de
todos, para enfim oficializar a sua ajuda no território japonês. Então, seguindo para o aeroporto, Jin-Woo já estava quase embarcando para o Japão, mas de repente algo chama a atenção dele e de todas as pessoas ao redor. Era o Jin-Ho, e ele estava carregando mais armadura do que um cavaleiro de Libra. O prota, vendo essa presepada toda, só faz respirar fundo, não tinha como ele fugir do seu amigo, mas já que ele já estava ali, só restava levar ele para a treta. Então, agora que os dois estavam reunidos, finalmente a guilda Ajin estava pronta para a missão de salvar o Japão, e os dois continuam a andar pelo aeroporto como se fossem os picas da galáxia. Finalmente, Jin-Woo desembarca no aeroporto do Japão, e quem está lá para recepcioná-lo é o presidente Matsumoto. E ao olhar para a aura do protagonista, ele lembra das palavras que o Goto falou para ele, que aquele tal caçador Sung era diferenciado e que todos deveriam ter cuidado com ele. O presidente, então, fala que alguns dos gigantes já estão indo em direção à cidade de Osaka, então ele pede para o caçador Sung ir direto para lá. Na cabeça dele, o protagonista não iria ter poder o suficiente para matar os monstros, então a estratégia era fazer o caçador Sung atrasar os gigantes o máximo possível, para dar tempo do Japão recrutar mais caçadores ao redor do mundo. Mas Jin-Woo tá pouco se lixando pelo que o presidente Matsumoto está querendo fazer, e ele recusa na mesma hora o que ele disse. O presidente e os outros agentes da associação ficam espantados com essa resposta dele e perguntam o que ele pretendia fazer então. Jin-Woo não dá satisfação de nada, mas o que ele queria mesmo era mergulhar de cabeça na treta contra os gigantes espalhados por todo o país. Seguindo para o centro do conflito, um soldado do exército fala para um casal de idosos que eles não tinham mais quartos disponíveis para abrigarem os feridos e que eles podiam levar no máximo mais 4 pessoas com eles, e que o restante infelizmente seria deixado para trás, pois não era mais possível salvar todo mundo. Mas o casal fica indignado e fala que ali tinham mais de 10 pessoas e que eles não abandonariam essas pessoas de jeito nenhum. O soldado responde que não ia adiantar nada levar pessoas que já estavam praticamente mortas. Ele se aborrece com essa teimosia deles e fala que eles iriam acabar morrendo. Mas o casal não arreda o pé dali e fala que eles prometeram que iriam salvar a todos. O soldado, vendo que não iria conseguir convencer eles, decide ficar também, pois como militar, ele não podia abandonar aqueles civis necessitados ali. Mas de repente, todos são surpreendidos por 2 gigantes famintos. Os militares começam a atirar desesperadamente contra os gigantes, porém o gigante não sente nem cócegas, e com uma de suas mãos, ele tenta pegar aquele casal de idosos, e o soldado, sem muito o que fazer, se mete na frente deles, se fazendo de escudo humano. Porém, um tridente das sombras acerta o gigante em cheio, fazendo o monstro se esborrachar em cima dos prédios. Era o Dima, aquele monstro naga que o Jin-Woo tinha conseguido anteriormente em uma outra dungeon. Os soldados, vendo esse outro bichão, não estavam entendendo nada, mas era o caçador Sung. Ele fala para o soldado que ele irá atrair os gigantes para outro local, pois ali era muito perto do hospital. O casal de velhinhos se distraem com a chegada do prota, e não percebem que os destroços de um prédio próximo estavam caindo em cima deles. Mas Jin-Ho também chega a tempo e protege os velhinhos com o seu escudo. Ele fala para o protagonista que ele podia seguir em frente despreocupado, pois ele iria ajudar a proteger as pessoas vulneráveis naquele local. Jin-Woo dá o ok, e fala que agora estava na hora de começar o fight. Enquanto isso, o monstro Naga estava espetando o segundo gigante com o seu tridente. Então Jin-Woo aparece e corta o monstro ao meio com apenas um golpe. A história segue para um hotel em Maryland, nos Estados Unidos, e 3 membros da guilda Scavenger estão comentando sobre a ida do caçador Sung ao Japão. Um deles aposta o próprio iate, dizendo que ele morrerá em 1 dia. O segundo aposta a própria mansão, dizendo que ele irá durar 2 dias. Quando o terceiro membro tenta apostar, o Thomas se mete na conversa dos 3. Ele fala que o caçador Sung irá sobreviver a essa batalha e aposta toda a sede da guilda Scavenger nisso. E ele comenta que eles deveriam se preocupar mais com o portal Rank S que estava diante deles, pois eles todos poderiam morrer na abertura do portal que seria no dia seguinte. Todos ficam com cara de bunda, pois como sempre, o Thomas conseguiu cortar todo o clima da rapaziada. Voltando para o Japão, os repórteres estão impressionados com as sombras do caçador Sung, pois os gigantes estão sendo devorados ainda vivos pelas formigas das sombras. Enquanto isso, uma garotinha está correndo
fugindo desesperada de um gigante, e quando ela estava quase sendo alcançada, Ygritte resgata ela e arranca a mão do gigante. Enquanto o gigante está distraído, Iron se empolga e aparece por cima dele dando uma machadada bem no meio do crânio do bichão, fazendo com que tudo ao redor fosse destruído. A garota fica toda assustada com esse ataque, mas o Ygritte a protege de todo o impacto causado por ele. Ygritte fica puto e encara o Iron, como se ele estivesse perguntando o que diabos foi isso, mas Iron faz cara de sonso e fica se perguntando o que ele fez de errado. O tio Ygritte então respira fundo e faz carinho na garota para tentar deixar ela mais calma. Jin-Woo, vendo o estrago que o Iron está fazendo, fala que ele ficou muito amostradinho depois que ele upou de level e que mais tarde ele vai se ver com ele. Um soldado aparece e agradece o protagonista por ele ter salvo todos eles ali. Jin-Woo faz um sinal de joinha e tenta falar em japonês, mas isso não dá muito certo, pois ele ficou parecendo um homem da caverna. Você é bom, bravo guerreiro. Mas o soldado entendeu de boas e agradece pelo elogio, então vida que segue. Jin-Woo pede para seu amigo se abrigar em algum lugar seguro e que ele leve também aquele soldado junto com ele. O prota olha para os gigantes caídos no campo de batalha e fala que agora a brincadeira iria começar para valer, então ele mete um Arise em cima deles. Seguindo para a sala de operações de defesa do governo japonês, um dos funcionários informa que a cidade de Nagoya foi recuperada. Depois, os outros funcionários falam que as cidades de Shizuoka, Takayama e Naganoshi também foram recuperadas ao mesmo tempo. O presidente Matsumoto estava incrédulo com aquilo. Voltando para o campo de batalha, Jin-Woo agora está em um impasse. Ele não sabe qual nome ele irá dar aos gigantes recém-chegados. Então ele tem a brilhante ideia de nomear eles de número 1, 2, 3, 4 e 5. Puta merda, mano. O cara é um gênio. Beru fala que eles derrotaram um gigante bem parecido com esses 5 e que ele estava em um lugar bem próximo dali. Jin-Woo então fala que esse daí será o número 6. Mano, parece até que eu tô assistindo Kaiju número 8. Em seu pensamento, o protagonista fala que as suas sombras estavam espalhadas por todo o Japão e que até agora tudo estava fácil demais. Mas o problema era que mesmo com aquele portal gigante ativo, os outros portais que sempre aparecem no dia a dia não deixaram de aparecer e tinha vários deles acumulados por todo o Japão, ou seja, ele não iria conseguir terminar esse trabalho tão rápido o quanto ele imaginava, pois ainda tinha muitos civis a serem evacuados. Dito isso, passaram-se poucos dias e já era o 7º dia desde a abertura do Portal dos Gigantes. Então, finalmente, Jin-Woo e seu amigo chegam ao Portal Colossal de Tóquio e a vista não era nada boa. Era um cenário de total destruição. De repente, alguém aparece diante deles. Era a caçadora Hanki-A, Hanekawa. Aquela tradutora de sempre, ela era a única caçadora que restou nos arredores de Tóquio. E ela passa todo o relatório do que aconteceu até aquele momento. Ela fala que ao todo, somando com os dos outros países, eram no total 16 caçadores Hanki-S que estavam defendendo o Japão, mas 3 deles morreram. E que graças ao caçador Sung, quase todos os gigantes tinham sido mortos. Faltavam apenas alguns, mas eles já estavam indo de arrasta nas mãos das sombras. O único, porém, era que um dos gigantes escapou pelo mar, indo em direção à China. Então, Jin-Woo fala que praticamente o único que faltava era aquele gigante que protegia o portal. Ele olha novamente para aquele cenário em chamas e fala que aquilo era bem parecido com o castelo demoníaco, e que ele irá se esforçar ao máximo para que aquilo não aconteça no mundo. De repente, o protagonista recebe um sinal das suas sombras e fala que todos finalmente chegaram. Mas a caçadora Hanekawa fala que não está entendendo nada, pois os outros caçadores ainda estão longe dali. Porém, centenas de soldados das sombras começam a aparecer ao redor deles de um por um. A caçadora fica espantada ao ver aquela quantidade de sombras reunidas. Beru vem voando feito um maluco e pousa perto deles, assustando o Jin-Ho e a caçadora Hanekawa. O prota agradece Beru e todas as sombras por todo o trabalho bem feito. Enquanto isso, em outro lugar, aquela caçadora Hanki-S do Japão está se sentindo humilhada, pois eles não conseguiram fazer nada para proteger o Japão, e ainda tiveram que lidar com os restos que o caçador Sung deixou para trás. Voltando para o Jin-Woo, ele pede para seu amigo e para a caçadora Hanekawa se afastarem, pois o bagulho agora iria ficar doido. Erga-se. Ele invoca todos os gigantes que ele conseguiu nessa batalha, junto com todas as outras sombras restantes.
Jin-Woo ergue seu braço e aponta gritando para todos atacarem o gigante que estava protegendo o portal. A gritaria começa e todas aquelas centenas de sombras correm para enfrentarem o gigante. A quantidade era tanta que elas pareciam até uma onda de tsunami negro cobrindo a cidade. Mas o gigante não se intimida nem um pouco. Ele avança e com um único golpe, ele derrota 100 delas de uma vez. Enquanto o monstro luta contra as sombras, por incrível que pareça, Jin-Woo, por um breve momento, fica pensando que talvez ele devesse fugir dali, pois aquele inimigo era demais até para ele. Mas ele também tinha a opção de ficar e tentar cortar aquele mal pela raiz. Um gigante das sombras aproveita a distração do monstro e finalmente consegue chegar perto dele, mas o monstrengo corta ele ao meio com apenas um golpe. Os soldados formigas avançam em peso em cima do pé do gigante para tentar devorá-lo, mas esses ataques não funcionam e ele dá um chutão para cima, jogando as formigas para longe. Beru, vendo o gigante pagando de doido, começa a gritar e se prepara para avançar nele também, mas Jin-Woo o interrompe e fala que ainda não era a hora dele ir. Ele quer observar bem os ataques das outras sombras para tentar descobrir algum ponto fraco daquele monstro insano, pois seu corpo inteiro está coberto por uma camada de mana que é impenetrável, e por isso, o gigante não tentou se defender em nenhum momento. Mas de repente, Fang aparece na frente do gigante, e com o buff do Orbe da Avareza, ele assopra uma rajada de fogo a queima-roupa bem na cara do monstro. O gigante finalmente tenta se defender desse ataque, e protege seu rosto colocando a mão na frente das chamas. Finalmente, Jin-Woo tinha a dica que ele precisava. O ponto fraco do monstro eram seus olhos. Então chega a hora de agir. Ele invoca Kaizel e avança junto com Beru e Igris em direção do monstrengo. Beru é o primeiro a atacar. Ele voa em direção do olho do gigante, mas o inimigo percebe o ataque e se esquiva imediatamente. Em seguida, Igris também tenta atacar os olhos do monstro, só que mais uma vez, ele se esquiva facilmente. Ao ver o gigante se esquivar daquele jeito, Jin-Woo confirma que os olhos realmente eram seu ponto fraco. O gigante perde a paciência e revida com a sua lâmina, atacando Kaizel, Igris e Jin-Woo em cheio. O ataque fez os três sumirem, mas o gigante ainda fica com um olhar desconfiado, querendo ter certeza de que eles tomaram dano. Porém, ele é surpreendido por Igris correndo em cima do seu braço. O espadachim concentra sua mana na espada elétrica e ataca mais uma vez o rosto do gigante, mas o monstro lazarento, mais uma vez, coloca a mão na frente do ataque, interrompendo totalmente ele. Mas de repente, Jin-Woo surge de dentro do feixe de luz que o ataque do Igris causou. Ele aproveita a distração e usa o corte vital no olho direito do monstro. Beru aproveita o embalo e ataca o outro olho também. O trio continua desferindo vários ataques nos olhos dele, fazendo com que o gigante fique totalmente atordoado e sem muito o que fazer. Enquanto isso, o amigo do Prota e a caçadora Hanekawa estão vendo tudo de longe. Ela fala que aquela já não era mais uma batalha entre um caçador contra um monstro, e sim uma batalha entre dois monstros insanos. O amigo do protagonista, como sempre, tá todo orgulhoso, dizendo que o Jin-Woo é o cara. Os olhos do gigante já tinham recebido bastante dano, mas aquilo ainda não tinha sido o suficiente. Então Jin-Woo mais uma vez usa seu corte vital, mas dessa vez ele concentra todas as suas lâminas no olho esquerdo do monstro. O ataque fez o olho do gigante jorrar sangue para tudo que é lado. No meio desse sangue todo, Jin-Woo queria aproveitar que aquele olho estava ferido, então ele grita para o Beru atacar com tudo o que ele tinha. O chefe formiga não perde tempo e mergulha em direção ao olho ferido e entra na cabeça do gigante. Ele sai rasgando o gigante por dentro como se fosse um parasita. O gigante começa a se contorcer com dor. Jin-Woo também não quer deixar o gigante reagir e continua atacando o rosto dele do lado de fora com o seu corte vital. O monstro, já não aguentando mais esse combo de ataques, começa a cuspir sangue e finalmente ele vai de arrasta. O protagonista tenta erguer a sombra do monstro, mas o sistema fala que era impossível extrair a sombra daquele alvo. Era como se ele fosse um monstro sem alma e com uma carcaça vazia. Ou seja, aquilo era apenas um fantoche de alguém. O amigo dele corre em sua direção para parabenizá-lo por ele ter derrotado o boss. Mas Jin-Woo está com a pulga atrás da orelha, pois o portal não está fechando e o sistema não informou que aquele último gigante era o boss.
De repente, ele sente um poder sinistro vindo do gigante, e ele pede para seu amigo se afastar imediatamente. Então alguém começa a sair de dentro da boca do monstro, e era o Beru. Ele reverencia o Jin-Woo e fala que agora a missão está cumprida. O Prota fica encabulado com o Beru, mas que aura sinistra da porra. Nem ele mesmo, que é o mestre das sombras, conseguiu reconhecer o poder dele. De repente, o portal explode do nada, espalhando fragmentos de mana por toda parte. A mana era tão insana que até arranhou o rosto do protagonista. Jin-Woo se desespera ao lembrar de seu amigo, mas o Igris já tinha protegido ele com a sua capa, o que o deixa aliviado. O portal então começa a absorver o corpo do gigante. Jin-Woo fala para seu amigo esperar ali, pois ele iria entrar no portal para ver o que estava acontecendo dentro dele. Ao adentrar no portal, ele se espanta com o que ele vê. Era um salão enorme e com uma arquitetura de algum castelo chique, e ao mesmo tempo com uma aura sinistra. Então, de repente, Jin-Woo e Beru começam a ouvir uma risada maléfica ecoando pelo corredor do castelo. Mas o protagonista não se intimida nem um pouco e fala que esse cara estava rindo até demais para alguém que acabou de descobrir que um inimigo apelão entrou no portal. Ao seguir o barulho do monstro, Jin-Woo se depara com um outro gigante insano daqueles, mas esse estava todo acorrentado e também estava sobre um círculo mágico que estava selando e limitando todos os seus poderes. Ele não para de rir e comemora gritando para todos os cantos, dizendo para os malditos governantes virem ver quem veio libertar ele. Era o temível monarca das sombras. Ele pede para o protagonista o soltá-lo, pois ele descobriu todos os planos dos governantes e quer passar essa informação para os outros monarcas. Mas quando o gigante sossega para olhar direito o protagonista, ele percebe que aquele ali não era quem ele exatamente estava achando que era, e seu semblante muda totalmente. Ele então pergunta ao Jin-Woo quem diabos ele era, pois ele não era o monarca das sombras que ele conhecia. Mas o Prota ignora a pergunta dele e faz a sua própria pergunta. Ele questiona sobre quem prendeu ele ali e se foram os tais governantes por quem ele tanto gritava. O gigante responde que sim, e que ele era um prisioneiro da verdadeira guerra. Jin-Woo então continua e pergunta: quem diabos eram esses tais governantes? O gigante responde que eles eram nada mais e nada menos que os inimigos mortais dos monarcas, e que ele era o monarca de todos os gigantes. O nome dele era Legia. O monarca dos gigantes continua, falando que provavelmente tanto quanto os monarcas quanto os governantes deveriam estar atrás do protagonista, e que naquele momento ele não tinha o poder e influência o suficiente para enfrentá-los. Então ele pede para ele o libertar daquele selo, pois se ele fizesse isso, com certeza ele iria ajudá-lo. Mas Jin-Woo não é tolo. Ele não acredita nesse papo furado e fala que um monstro daqueles não teria motivo algum para ajudá-lo. Então, de repente, o gigante começa a soltar um poder de mana pela sua boca e fala que iria convencer o protagonista de que ele estava falando a verdade. Jin-Woo, achando que aquilo era algum ataque, já vai pegando uma de suas adagas para a treta. Mas o sistema mostra que, na verdade, aquela era uma habilidade chamada Juramento Mútuo e pergunta se o protagonista aceita prosseguir com ela. Se por acaso ele aceitasse, nenhum dos dois que estavam ligados ao juramento mútuo poderiam mentir, ou seja, essa habilidade simplesmente obriga as duas partes a falarem somente a verdade sempre. Jin-Woo hesita por um momento, mas acaba aceitando o pacto do juramento mútuo. Agora, sob o efeito dessa habilidade, o gigante Legia fala mais uma vez para o protagonista libertá-lo do selo, pois se ele fizesse isso, ele iria ser seu aliado. Agora, sob o juramento, Jin-Woo acredita e concorda em libertá-lo. Porém, ele para por um segundo e decide não agir por impulso, pois aquela era uma boa oportunidade de descobrir a verdade por trás de tudo o que ele queria saber. Então ele começa perguntando por que aquele gigante conseguia falar livremente, algo que os outros monstros não conseguiam fazer. O monarca dos gigantes parece não entender quais são os monstros que ele estava mencionando. Mas o Jin-Woo responde que está falando de todos aqueles monstros que vivem saindo dos portais. O gigante responde que os monstros normais e esses outros seres que saem dos portais são totalmente diferentes, pois esses que saem dos portais são conhecidos como cidadãos do caos. Eles são prisioneiros de guerra que foram capturados pelos governantes e que foram confinados dentro das dungeons em várias dimensões. E eles passaram tanto tempo presos que as suas consciências foram se esvaindo, fazendo com que eles perdessem toda a sua sanidade.
verdade. Ou seja, quando eles estão saindo dos portais, na verdade eles estão fugindo do seu cárcere e ainda estão com sangue no zóio. Mas no caso do gigante Legia, isso não poderia acontecer, pois ele era um monarca, então seu poder e inteligência eram diferenciados, por isso que ele nunca iria perder a sua sanidade ali. Então ele ficou esperando pacientemente pelo dia em que ele conseguiria escapar daquele lugar. O protagonista lembra das visões que o arquiteto mostrou para ele, em que centenas de guerreiros alados aparecem no céu. Então ele pergunta ao gigante se por acaso esses tais governantes são aquelas criaturas aladas que ele viu. O monarca dos gigantes responde que era isso mesmo. Aqueles eram os soldados dos governantes e ele ainda fala que eles eram uns desgraçados. Jin-Woo pergunta, por que os governantes continuam enviando monstros através dos portais? O gigante dá um sorriso maléfico e responde que os malditos governantes estão fazendo isso para preparar o mundo para ele ser o palco da grande guerra contra os monarcas. Mas Jin-Woo não está entendendo nada. O que tinha a ver mandar um montão de monstros para a Terra? O que isso iria influenciar nessa guerra? O gigante Legia fala que a resposta era simples. Os governantes estavam injetando a mana na Terra. Pois toda vez que um portal é aberto no mundo, centenas de pedras de mana são extraídas e trazidas para a Terra. Mas o principal era o sangue derramado dos monstros mortos nas raids, porque a essência desses monstros é a maior fonte de mana que existe. Os governantes estavam simplesmente espalhando seus prisioneiros para morrerem na Terra através das dungeons. Pois quanto maior a quantidade de mana espalhada no mundo, maior será o poder dele, porque assim nascem os caçadores despertados e pessoas fortes o suficiente para aguentarem o impacto da batalha insana que estava por vir. Jin-Woo fica puto em saber que os humanos foram envolvidos em uma guerra que não tinha nada a ver com eles. A ficha dele cai, e ele percebe que o planeta Terra não era o primeiro planeta que seria palco da guerra desses caras, e que isso, na verdade, era uma revanche entre os malditos governantes e esses malditos monarcas. O gigante fala que era isso mesmo, e que em breve, aquele mundo que ele conhecia viraria o próprio inferno. O monarca dos gigantes então se apressa e fala pro Jin-Woo soltar logo ele, pois enquanto eles estavam parados ali, os governantes com certeza já estavam sabendo que os dois tinham se encontrado e que logo eles chegariam para embaçar com eles. Mas Jin-Woo ainda quer mais respostas. Ele quer saber por que os governantes estariam atrás dele também. O monarca dos gigantes fica sem acreditar em como o protagonista não sabe de coisa alguma. Então ele, já quase perdendo a paciência, responde que o verdadeiro monarca das sombras já era inimigo dos governantes há muito tempo, e o fato do Jin-Woo estar no controle daqueles poderes e não o verdadeiro monarca, significava que o monarca das sombras pendurou as chuteiras entregando todos os seus poderes para um humano qualquer, e acabou abandonando a causa dos monarcas. Ou seja, ele acabou virando inimigo dos dois lados, tanto dos governantes quanto dos monarcas. Por isso que naquela vez, o arquiteto gritou dizendo que os outros monarcas iriam caçar o Jin-Woo. Porém, o gigante Legia jura lealdade a ele. Só bastava ele soltá-lo que ele iria lutar ao seu lado. Mas de repente, Jin-Woo fica com o capeta no couro e com a aura toda sinistra do monarca das sombras. Então ele fala que seria melhor matá-lo e depois transformá-lo em sombra. Essa aura sinistra deixa o gigante totalmente apavorado. Por um momento ele conseguiu ver o verdadeiro monarca dentro dele. Aquele humano não podia mais ser subestimado. Então o gigante Legia fala que tanto os monarcas quanto os governantes eram feitos de corpos astrais. Ou seja, quando eles morrem, os seus corpos desaparecem completamente, então era impossível transformar eles em sombras. E ele insiste, dizendo que não precisava disso, pois ele estava dando a sua palavra que ele o ajudaria. Jin-Woo, então, invoca a sua adaga para libertar o monstro. Mas enquanto ele se aproxima do monstro, o seu instinto diz que tem algo errado nessa parada. Alguma coisa não está se encaixando. Então ele corta as correntes que prendiam o braço direito do gigante e pergunta mais uma vez se o gigante iria realmente lutar ao lado dele. A princípio, o gigante responde que sim, que o trato deles ainda estava de pé. Porém, antes de cortar as outras correntes, Jin-Woo faz de novo a cara intimidadora das sombras e joga verde, perguntando se por acaso o gigante também iria ficar ao lado dos humanos. Mas dessa vez o gigante fica calado. Ele estava preso ao juramento mútuo e não podia mentir. No fundo, ele queria que os humanos fossem pro quinto dos infernos. O protagonista percebe isso e pergunta por que ele estava hesitando em responder. Ele sabia que esse gigante era Zika. Antes do gigante responder, Jin-Woo percebe um cristal mágico na nuca dele. Então, com certeza, ele estava sendo controlado pelos governantes e também estava recebendo aquelas ordens de matar os humanos, assim como os outros monstros que saem do portal. De repente, o monarca aproveita a distração do protagonista e tenta esmagar ele com a
sua mão, porém Jin-Woo se esquiva facilmente e finca a sua adaga bem no peito do monstro. E com um olhar frio, ele fala para o gigante que se ele o deixasse vivo, isso poderia acabar se tornando algo desastroso. Mas o monarca dos gigantes, já soando frio, responde que ele estava errado e que o único desastre ali era o próprio Jin-Woo. Então o monstro, vendo que o caldo engrossou pro lado dele, ataca desesperadamente o prota. Porém, mais uma vez, ele se esquiva desse ataque e começa a metralhar o peito do monstro com as suas adagas. Após todos esses ataques, o monarca dos gigantes começa a cuspir sangue. Era o fim para ele. O monstro, já sem forças, deseja que aquele mundo e tudo aquilo que o Jin-Woo protege sejam queimados pelas chamas da guerra. Mas o prota olha para ele e fala que jamais iria deixar isso acontecer. E então finaliza o bichão arrancando a cabeça dele com uma única invertida. Depois ele caminha tranquilamente para fora dali, enquanto o corpo do monstro desaparece completamente. Com a morte do Leja, o protagonista subiu trocentos levels. E agora ele estava no nível 122. Mas ele ainda lamenta o fato de não ser possível erguer a sombra daquele monstro. Então, para se contentar, ele irá levar consigo aquele cristal mágico que estava na nuca dele. Bom, a notícia sobre o caçador Sung e sua luta contra os gigantes se espalhou pelo mundo todo. Era o tópico mais falado nas redes sociais naquele momento. As pessoas estavam comentando que finalmente um novo caçador de ranking nacional tinha surgido no mundo. Aquele gigante que escapou pelo mar em direção à China foi morto pelo caçador Liu Zhigang. Com o resultado da batalha, Thomas Andre aparece diante daqueles caçadores que apostaram na derrota do caçador Sung. Ele acaba de ganhar Super Easy, um iate e uma mansão top. Ele olha para o terceiro caçador e pede algo também, mas o pobre tinha sido interrompido pelo Thomas na hora da aposta, e acabou que ele nem apostou nada. O coitado ainda tenta explicar que estava fora do combinado, mas Thomas não quer nem saber. Ele pega a gravata chique do caçador na marra e faz ela de prêmio. Mas quando o Thomas pergunta da sua secretária se aquela gravata era estilosa, a secretária responde que ela não combinava nadinha com a roupa dele. Então o malucão joga a gravata fora, como se ela fosse um lixo. Vai tomar no cu, vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que pariu. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos de anime como esse. Valeu e até o próximo vídeo.